Desenvolvimento sustentável e a proteção da vida terrestre, uma análise da atuação do Brasil no cumprimento das metas para 2020. Introdução. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, fazem parte de uma agenda mundial denominada Agenda 2030, a qual foi adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015, na cidade de Nova York, PNUD, 2015. Apesar de terem sido elaborados no âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, esses objetivos são destinados a todas as pessoas do mundo, cabendo aos Estados, às empresas e à sociedade civil a concretização das metas fixadas, por meio de um esforço conjunto. Composta por 17 objetivos e 169 metas, a Agenda 2030 traz questões relacionadas às ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero e redução das desigualdades. Do mesmo modo, questões relacionadas à energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, são pautas nas discussões internacionais, PNUD 2015. Por sua vez, essa agenda apresenta uma oportunidade histórica para melhorar os direitos e o bem-estar de cada pessoa, especialmente daqueles grupos mais vulnerabilizados, de modo a garantir também um planeta saudável para a fruição das presentes e futuras gerações. UNICEF, 2022. Trata-se, portanto, de um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade. Especificamente a respeito do ODS número 15, o qual trata da vida terrestre, tem-se como objetivo geral proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade, sendo a ele associadas 12 metas, ONU, 2015. Dentre essas referidas metas, 5 estavam previstas para serem cumpridas até o final do ano de 2020. Por este motivo, entende-se ser de suma importância analisar a concretização dos propósitos expostos no ODS número 15 no âmbito nacional, motivo pelo qual é o objetivo da presente pesquisa analisar se o Brasil cumpriu com as metas previstas para o ano de 2020, especialmente no contexto do ODS número 15. A partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, então, verifica-se a atual situação da vida na Terra no que diz respeito ao desmatamento, à degradação e à desertificação, assim como em relação à perda da biodiversidade. Para tanto, inicialmente será exposto o processo de criação dos ODS e em seguida, serão indicadas as metas estipuladas para cumprimento até 2020. Por fim, objetiva-se apontar as falhas do Estado brasileiro no comprometimento com o ODS número 15, indicando uma necessária atuação estatal inovadora e urgente, sobretudo frente aos objetivos da ONU e da proteção da vida na Terra. O processo de construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS possuem como base uma longa discussão acerca do reconhecimento da sustentabilidade vinculada ao desenvolvimento, motivo pelo qual cabe, primeiramente, destacar os debates ocorridos no final do século XX e início do século XXI, Mendonça, Simonian, 2022, para maior elucidação dos principais aspectos deste artigo. O ponto de partida da referida discussão se dá em 1962, com a publicação do livro Primavera Silenciosa Carson, 1962. Nessa obra, expõe-se as consequências do uso desenfreado de pesticidas nos Estados Unidos, que possuem o condão de alterar os processos celulares das plantas, de modo a reduzir as populações de pequenos animais, assim como colocar em risco a saúde humana. De acordo com Bonzi, 2013, tal obra se tornou um instrumento de reflexão para a população mundial, a qual voltou-se à necessidade de uma legislação mais rígida e ao mesmo tempo mais protetiva ao meio ambiente. Com efeito, em 1972, foi realizada em Estocolmo, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Na ocasião, originaram-se as primeiras referências ao chamado desenvolvimento sustentável, com a ideia central de demonstrar que seria possível alcançar o crescimento econômico e industrial sem a degradação do meio ambiente. Considerada um marco histórico-político internacional, bem como um paradigma e referencial ético para toda a comunidade, a perspectiva ecodesenvolvimentista, termo utilizado à época do início das discussões, passou a considerar o meio ambiente como um direito fundamental a ser garantido a todos, conforme propõe Mazzoli, 2004.
com a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, considerado atualmente a principal autoridade ambiental global que determina a agenda internacional acerca do tema, inclusive com perspectiva de empreender ações corretivas, Alves, 2020. Passou-se a promover a implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável no sistema das Nações Unidas. Em 1983, a ONU indicou Gro Harlem Brundtland para chefiar a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com o intuito de aprofundar propostas mundiais na área ambiental. Após 4 anos de trabalho, em 1987, a comissão apresentou o documento denominado Nosso Futuro Comum, Our Common Future, mais conhecido como Relatório Brundtland. O documento traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público, um processo de transformação, no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. ONU, 1987. Assim percebe-se que a perspectiva do desenvolvimento sustentável ganha forma enquanto projeto mundial e um processo de mudança. Carvalho, 2019. Por meio da qual as atuais gerações podem e devem satisfazer as suas necessidades sem, no entanto, comprometer a capacidade de as gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. O referido relatório possui enfoque nas necessidades e nos interesses da humanidade, na segurança do patrimônio global para as gerações futuras, trazendo também, em outros momentos, a imprescindibilidade de redistribuição dos recursos a países mais pobres, de maneira a garantir oportunidades iguais. Por sua vez, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Rio 92, merece destaque pela sua finalidade de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação do meio ambiente. Na oportunidade, Mazzoli, 2004, afirma que foram adotadas 2 convenções, a primeira com a temática de mudança climática e a segunda versando sobre biodiversidade. Houve ainda a elaboração da Agenda 21, a qual consistiu na implantação de programas e políticas ambientais, buscando a adoção do desenvolvimento sustentável em todas as nações. Destarte, em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+10, buscou fazer um balanço das conquistas, dos desafios e das novas questões surgidas desde a Rio 92. Tal encontro destinou-se à transformação das metas, promessas e compromissos da Agenda 21 em ações concretas e tangíveis. Para além do foco da erradicação da pobreza, houve a definição das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico. Em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável acabou renovando o compromisso do desenvolvimento sustentável assumido nas conferências anteriores. Deste evento, houve a criação do documento O Futuro que Queremos ONU, 2012, que deu ênfase às questões relacionadas à utilização de recursos naturais e questões sociais, como, por exemplo, a falta de moradia. Nessa ocasião, também restou realizada uma avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, os quais foram estabelecidos no ano 2000, sendo compostos por 8 metas de combate à pobreza, à mortalidade infantil, entre outras, a serem atingidas até o final de 2015. Como resultado, dados da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, 2015, demonstraram que a pobreza global continua diminuindo, as mortes infantis caíram drasticamente, o acesso à água potável expandiu significativamente e as metas de investimento para combater a malária, a AIDS e a tuberculose salvaram milhões de pessoas. Assim, os ODM comprovaram que metas funcionam. Contudo, muito embora a pobreza, por exemplo, tenha sido mitigada, ela ainda persiste em diversos locais do planeta. UNIC Rio de Janeiro, 2022. A partir desse pensamento, e também reconhecendo o sucesso dos ODM, estabeleceu-se um grupo de trabalho aberto, GTA, para elaborar um novo conjunto de metas de desenvolvimento sustentável, com vistas a finalizar o trabalho proposto no ano 2000. Desse modo, depois de mais de um ano de deliberações consultivas abrangentes e intensivas, o GTA propôs 17 objetivos específicos com 169 metas associadas como um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. As negociações intergovernamentais sobre a composição das metas duraram mais de 2 anos e contaram com numerosas e expressivas contribuições da sociedade civil e outros atores interessados.
Com efeito, em setembro de 2015, ocorreu, em Nova York, na sede da Organização das Nações Unidas, a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável liderada pelos Estados-membros e com a participação dos principais grupos e partes interessadas da sociedade civil, ONU, 2020. Nesse encontro, 193 países definiram os ODS como parte de uma nova agenda, cujo escopo é finalizar o trabalho dos ODM. Ou seja, os ODS são construídos face ao legado dos ODM com o objetivo de concluir o que estes não conseguiram alcançar, com prazo para o cumprimento de todas as metas estipuladas até 2030. Mas com o trabalho iniciando desde a sua elaboração, essa agenda passou a ser conhecida como a Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável. Os 17 ODS foram elencados da seguinte maneira: 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. E 17. Parcerias e meios de implementação. PNUD 2015. Apesar de autônomos, cumpre mencionar que os ODS são interligados, integrados e indivisíveis, isto é, devem ser pensados e promovidos como um todo, em conjunto. PNUD 2022. Com isso, tem-se o objetivo de concretizar os direitos humanos, além de colocar as mudanças da agenda ambiental em um escopo ambicioso de implementação de políticas públicas em perspectiva internacional, associando efetivamente as necessidades ambientais, sociais e de produção e consumo. Assim, a fim de realizar uma análise mais minuciosa acerca do cumprimento dos ODS no Brasil, parte-se agora para a análise do ODS número 15. As premissas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15 e os instrumentos jurídicos brasileiros de proteção ambiental. A vida humana depende da terra tanto quanto do oceano para o sustento e subsistência. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD 2020, a vida vegetal é responsável por 80% da dieta humana e a agricultura é uma importante fonte econômica e de desenvolvimento. As florestas ocupam aproximadamente 30% da superfície da Terra, fornecendo ambientes vitais para milhões de espécies, bem como sendo fontes importantes de ar e água limpos. Além disso, dados prestados pela referida agência da ONU demonstram que atualmente nos deparamos com uma degradação do solo como nunca antes vista e uma perda de terras cultiváveis de 30 a 35 vezes maior do que a média histórica. Secas e desertificações também aumentam a cada ano, junto com a perda de 12 milhões de hectares, que afetam diretamente comunidades mais pobres de todo o planeta. Das mais de 8.300 espécies de animais conhecidas, 8% estão extintas e 22% em risco de extinção. PNUD 2020. Nesse contexto, o ODS número 15 vem elencar metas a serem cumpridas, de modo a garantir a vida, equilíbrio e a manutenção na Terra. Para fins elucidativos, as 12 metas estabelecidas estão previstas no quadro 01, conforme pode ser verificado abaixo. Meta 1, até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais. Meta 2, até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. Meta 3, até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Meta 4, até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de
Proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável. Meta 5. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Meta 6. Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos. Meta 7. Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem. Meta 8. Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias. Meta 9. Até 2020. Integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas. Meta 10. Mobilizar e aumentar significativamente a partir de todas as fontes os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas. Meta 11. Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento. Meta 12. Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. A partir da análise do quadro 01 acima, é possível perceber que o ODS número 15 promove também o manejo sustentável das florestas, o combate à desertificação, processo de degradação do solo pela seca excessiva, a interrupção do processo de perda de biodiversidade, entre outras metas. A utilização sustentável dos recursos naturais em cadeias produtivas e em atividades de subsistência de comunidades, de forma a integrá-los com políticas públicas, é tarefa central para o atingimento dessas metas. Programa Cidades Sustentáveis 2022. Para tanto, o Brasil conta com alguns instrumentos jurídicos que contribuem para o cumprimento das metas estipuladas pelo ODS número 15. Sobre o assunto, faz-se oportuno mencionar a Lei nº 6.938, criada em 31 de agosto de 1981, instituindo no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente, Brasil, 1981. Trata-se de uma das mais importantes referências brasileiras relacionadas à proteção ambiental. Neste sentido, Barros et al. 2012 afirmam que os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente são ferramentas da política ambiental brasileira que visam conter as atividades econômicas que ameaçam determinado sistema ambiental a partir de medidas preventivas e coibitivas, traduzindo-se em normas de comando e controle, visando a regulamentação das atividades de potencial impacto ambiental. Traduzem-se em restrições de atividades, controle do uso de recursos naturais e especificação de tecnologias. Destaca-se que a partir da referida lei, houve a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, propiciando a participação pública nas decisões relacionadas à temática ambiental. Outro sim, criou-se o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, cuja função, segundo Ferreira e Salles, 2016, é articular com instituições que possuem atividades relacionadas com a proteção e melhoria da qualidade ambiental nas 3 esferas de governo. Outro avanço importante foi trazido com o advento da Constituição Federal de 1988, Brasil, 1988, a qual, em seu artigo 225, prevê a todos o direito a usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, qualquer pessoa possui o direito de usufruir deste bem, sendo este vinculado ao princípio fundamental da pessoa humana, contudo, sempre em atenção ao princípio da equidade intergeracional. E sendo o direito ao meio ambiente elemento constante na Constituição Federal, é atribuído ao Estado as tarefas de controle e fiscalização deste interesse difuso. Ainda tem-se a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, Brasil, 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Este diploma dispõe de regramentos mais do que suficientes para a implementação de políticas de proteção às águas, fauna, flora, biomas em geral e aos seres humanos. Cumpre, por fim, citar a Lei 13.153/2015 Brasil 2015, em que foi instituída a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Extrai-se de sua leitura, especialmente de seu artigo 3º, que os objetivos estão em consonância com as premissas do ODS relacionado à vida terrestre. Afinal, a partir dessa lei, permitiu-se ainda a criação da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, tratando-se de órgão colegiado vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e que tem por atribuições implementar as políticas de combate à desertificação. Oportuno mencionar que muito se fala na proteção das florestas, restando a questão da desertificação negligenciada, excluída das rodas de discussão. Enquanto existe o destaque dos hectares de florestas perdidos ao ano, em razão da riqueza e da biodiversidade, as áreas desertificadas requerem uma série de investimentos em tecnologia e educação, fato este não atrativo aos olhos daqueles que possuem interesses direto em salvar o pulmão do mundo. Deste modo, necessário se faz a adoção de políticas públicas que incentivem a implementação de tecnologias capazes de minimizar o avanço dos processos de desertificação. Depreende-se, portanto, que o nosso ordenamento jurídico contempla legislação suficiente para proteger o meio ambiente, em especial no que diz respeito ao ODS aqui analisado, e os seres vivos que nele habitam, de maneira a ser possível alcançar as metas estabelecidas no ODS número 15. No entanto, apesar do robusto conteúdo normativo vigente, será demonstrado a seguir que não houve o cumprimento das leis e que, consequentemente, as metas fixadas para 2020 ficaram longe de serem alcançadas por parte do Estado brasileiro. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, as metas estabelecidas para 2020 e o seu descumprimento no Brasil. Ao analisar respectivamente as metas mencionadas no quadro 01 em relação ao ODS número 15, verifica-se que algumas delas deveriam ser cumpridas até o ano de 2020. A primeira meta está exposta no item 15.1, o qual dispõe que até 2020, deveriam os países assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas. De acordo com o 4º relatório Luz da Agenda 2030, GTSC 2020, elaborado em 2020 pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil, observou-se um decréscimo de cobertura florestal, assim como o crescimento em 30% do desmatamento da Amazônia Legal se comparado o ano de 2018 para 2019. Ademais, restou mencionado que a cobertura da Mata Atlântica reduziu 9% em 2018 em relação ao ano anterior, ficando relativamente estável apenas o Cerrado. Ao final, o grupo de trabalho em questão expôs a seguinte questão: a cobertura, representatividade e efetividade das áreas protegidas cresceu significativamente nas últimas décadas, inclusive nos anos de 2016 a 2018, necessitando avançar ainda mais para alcançar compromissos internacionais. Mas o ataque às instituições responsáveis, redução de orçamento, submissões inconstitucionais, assédio moral a servidores, etc., prejudicam o cenário. São inúmeros os exemplos como a invasão de garimpeiros em terras indígenas, o apoio do governo federal ao desmatamento em reservas extrativistas, a não atenção à poluição nas áreas de pesca artesanal no Nordeste e a ameaça de desalojamento de famílias quilombolas em Alcântara, Maranhão, suspensa por decisão judicial. Sobre o assunto, cabe citar o alarmante caso das queimadas ocorridas no Pantanal, localizado no sul do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso do Sul, em outubro de 2020. Durante a pior seca dos últimos 47 anos, o local foi acometido pelo maior incêndio de sua história, sendo 30% do bioma consumido pelo fogo, gerando diversos prejuízos de ordem ambiental, econômica e social sem precedentes. De todo modo, ainda que não seja possível apurar de maneira precisa, eis que o problema enfrentado ainda aguarda maiores desdobramentos. Estima-se que o incêndio tenha destruído cerca de 20% da vegetação pantaneira, afetando significativamente diversas espécies animais. FAPESP, 2020. Ante ao exposto, não somente o Brasil não logrou êxito em cumprir a meta contida no item 15.1, antes do início dos incêndios, como agora se depara com um desafio ainda maior na recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres, o qual só será possível a longo prazo e desde que o trabalho inicie imediatamente.
Em sequência, a segunda meta para o ano de 2020 consta no item 15.2, que afirma que deveriam os estados promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o desmatamento continuou indiscriminadamente. Apenas no mês de maio de 2020, os alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, de corte raso na Amazônia cresceram 34% em comparação com abril. Do mesmo modo, a estimativa da taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira, ALB, foi de 11.088 km² de corte raso no período de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. Esse valor representa um aumento de 9,5% em relação à taxa de desmatamento apurada pelo projeto PRODES 2019, que foi de 10.129 km² para os 9 estados da LB Observação da Terra 2020. A situação se torna mais crítica quando se considera que a degradação dos ecossistemas é a principal causa da transmissão de doenças de animais para seres humanos. Ademais, o desmatamento está ligado a 31% dos surtos registrados ao redor do mundo entre 1980 e 2013, como os do Ebola e dos vírus Zika e Nipah, GTSC 2020. A respeito do que se trata, ressalta-se ainda que o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil aponta que o alcance desta meta não é passível de aferição, vez que inexistem informações qualificadas e de fácil acesso capazes de possibilitar a avaliação. Por sua vez, da leitura da Meta 15.5, extrai-se que até 2020, os estados deveriam proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Ressalte-se que as causas de extinção são inúmeras, destacando-se o desmatamento das florestas, a exploração de madeiras, a abertura de estradas, poluição do ar e das águas, caça esportiva e predatória, comércio ilegal de animais, dentre outras. Ações dessa natureza contribuem direta ou indiretamente para a destruição dos hábitats naturais das espécies, colocando em risco a sua sobrevivência. IBGE, 2020. De acordo com a pesquisa Contas de Ecossistema, Espécies Ameaçadas de Extinção no Brasil 2014, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2014, e divulgada em 2020, o país possuía 3.299 espécies de animais e plantas ameaçadas, o que representa 19,8% do total de 16.645 espécies avaliadas. Assim, do mesmo modo como ocorre com a Meta 15.1, a presente finalidade se encontra ameaçada. Afinal, muito embora o Brasil tenha avançado nos processos de conservação de espécies ameaçadas e sua catalogação na última década, vislumbra-se que os níveis de ameaça aumentaram a partir de 2019. Já a Meta 15.8 está intimamente ligada à meta exposta anteriormente. Denota-se que referida meta determina que até 2020, os estados deveriam implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, além de controlar ou erradicar as espécies prioritárias. As mencionadas espécies exóticas invasoras são um dos principais fatores de pressão sobre espécies ameaçadas de extinção, sendo consideradas as ameaças mais preocupantes para a fauna das ilhas oceânicas e para a flora no bioma Pampa, IBAMA 2019. Para além disso, grande parte das espécies exóticas invasoras presentes no Brasil são constantemente registradas em unidades de conservação, o que aumenta o risco para a biodiversidade brasileira, IBAMA 2019. Nesse sentido, a Portaria número 3, de 16 de agosto de 2018, instituiu o Plano de Implementação da Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras. Consoante seu artigo 2º, a estratégia em questão tem como objetivo orientar a implementação de medidas voltadas a evitar a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras sobre a biodiversidade brasileira e serviços ecossistêmicos, assim como reduzir significativamente o impacto dessas ações, controlando ou dizimando as aludidas espécies. Brasil 2018. A estratégia nacional em questão é constituída de 4 elementos, sendo eles: 1. Planos de prevenção, erradicação, controle e monitoramento de espécies exóticas invasoras. 2. Sistemas de detecção precoce e resposta rápida. 3. Análise de risco. E 4. Base de dados. Considerando especificamente a análise de risco,
Esta possui o intuito de averiguar a probabilidade de introdução, estabelecimento e invasão de uma espécie exótica e da magnitude das consequências, usando informação de base científica e identificação de medidas que podem ser implementadas para reduzir ou gerenciar esses riscos, levando em consideração questões socioeconômicas e culturais. Brasil 2018. Nessa perspectiva, busca-se uma visão integrada com outros setores afetados em função de prejuízos econômicos, questões de saúde e impactos sociais e culturais, motivo pelo qual, conforme colocado exposto no 4º relatório Luz da Agenda 2030, ainda não tem sido implementada de maneira satisfatória, estagnando o avanço para o cumprimento da meta. Assim sendo, frisa-se que a prevenção e controle de espécies exóticas invasoras não demonstra avanços desde o início de 2019, não havendo efetividade dos planos de controle, GTSC 2020. Por fim, a última meta para o ano de 2020 está prevista no item 15.9, a qual determina que até 2020 deveriam os estados integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas. Na linha do que foi demonstrado anteriormente, as ações voltadas ao cumprimento da meta em análise igualmente estão estagnadas. Ainda conforme o documento produzido pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil, nenhum dos planos e programas de desenvolvimento avançou no ano de 2020, GTSC 2020. A respeito do que se trata, aponta-se que desde o início de 2019, o governo tem impulsionado projetos de lei e medidas que visam liberar a caça no país. O atual estímulo ao armamento e atividades ilegais contra a fauna e os ecossistemas afrontam a segurança alimentar e cultural de povos originários. Do mesmo modo, o tráfico ilícito relacionado à vida silvestre vem crescendo, especialmente o tráfico de partes de onças pintadas para o mercado oriental, devido à relativa falta de controle pelas instituições e autoridades nacionais, o que aponta ao retrocesso da meta 15.71. Nesse sentido, é possível concluir que até o presente momento, o Brasil não cumpriu nenhuma das metas estabelecidas no ODS número 15 previstas para o ano de 2020, vez que não houve paralisação ou regressão dos estágios de desmatamento, degradação ou desertificação. Outro sim, os ecossistemas e a biodiversidade ainda se encontram em grande perigo, o que demanda uma conduta estatal urgente, proativa e inovadora para fins de garantir direitos humanos e a vida na Terra. Considerações finais. Os ODS foram concebidos com a finalidade de concretizar os direitos humanos de toda a humanidade. Os 17 objetivos e as 169 metas a eles associadas devem ser analisados de maneira integrada, interligada e indivisível. Além disso, sob o lema de não deixar ninguém para trás, não é possível satisfazer os desígnios da Agenda 2030 se algum objetivo restar negligenciado. Assim, a análise do cumprimento dos ODS se faz de suma importância, sobretudo porque tem-se um controle maior do comprometimento dos Estados na garantia dos ODM. A respeito do ODS número 15, após a análise de dados concretos, constatou-se que o Brasil deixou de cumprir com todas as metas impostas para o ano de 2020. Conforme restou verificado, a conservação dos ecossistemas terrestres não tende à sustentabilidade, o desmatamento está em crescimento, os ecossistemas terrestres continuam desaparecendo de forma alarmante e as espécies protegidas se encaminham à extinção. Consequentemente, após 7 anos desde a implementação da Agenda 2030, é possível vislumbrar que o que foi feito até agora não foi suficiente, sendo imprescindível um maior esforço do Estado brasileiro, dos líderes políticos, sociais e empresariais, da sociedade civil e das pessoas em geral para que se encontrem soluções para promover a implementação dos ODS. Os próximos 10 anos devem ser de muitas ações, movidas por uma maior ambição e entrega, com vistas a renovar a esperança mundial. Os governos e os povos de todo o mundo devem ser estimulados a trabalharem juntos em prol de um bem comum, sendo este bem comum um futuro sustentável de paz, dignidade e direitos. A chamada década de ação, a qual se iniciou em 2021 e vai até 2030, implica na própria superação enquanto espécie humana, não apenas para salvar o mundo moderno, mas para salvar o planeta Terra. Com um trabalho articulado, ter-se-á que alterar os padrões de consumo e os estilos de vida, produção e consumo, dando maior atenção à preservação das florestas, da biodiversidade e das espécies ameaçadas de extinção. E para que seja possível aferir progressos significativos até o final de 2030, os esforços devem começar agora mesmo,